mandei o convite. Olha ela. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Jeová querido. Que delícia estar aqui. Agora é minha vez de estar aqui com você. Eu tô tão feliz, Ingrid. Eu estava comentando antes, você estava na sala, claro. Eu digo, nossa, a Ingrid é show até no sobrenome, né? Eu já tive uma aula hoje sobre o sobrenome da Ingrid. Então, nada de Gielo, é Gilloff, tá? Então, é um nome poderoso. Assim Eu posso como dar essa... alta para os meus pacientes quando eles aprenderem a falar meu nome e meu sobrenome. Pois é, titia Tatá, Thais Vaiano, disse que passou 5 anos para aprender seu sobrenome. Mas ela não só aprendeu, como aprendeu a ensinar, olha só. Pois é, ela me ensinou super bem, fez eu repetir várias vezes. Gilloff, Gilloff, Gilloff. Eu mandei o áudio Gilloff, Gilloff. Tá certo? Olha se o vídeo tá correto. Ela tá maravilhosa. Então, maravilhosa vai ser essa live. Querida, muito obrigado por você ter aceito. Vai ser um bate-papo, sem sombra de dúvida, fantástico, porque você sempre traz conteúdo de qualidade. Você sabe que você me inspira. Você sabe que você inspira muita gente que está nessa live. Várias pessoas queridas já estão entrando. Minha mãe acabou de entrar. Ai, que delícia. Pois é, mas a minha mãe, Patrícia Balata, né? Porque todo mundo Olha, eu já tô vendo o acredita nome que ela aqui é das minha pessoas. mãe. Eu até coloquei os óculos para poder ver as pessoas entrando, a Ju entrando. Agora que eu tô enxergando o nome das pessoas, que delícia. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você e ter... Olha, Brisa, quanto tempo eu não vejo, que delícia. Ivan, Alexandre. Olha, assim, eu vou parar de olhar aqui, senão eu vou ficar emocionada. Camila, Madruga, a Patrícia. Patrícia poderosíssima, grande mãe. Eugênia, querida. Não vou nem continuar falando os nomes, mas muita gente querida, muita gente boa. E essas pessoas, elas estão aqui, Jeová, por causa da sua generosidade em se mobilizar tanta gente do bem, sempre buscando compartilhar conteúdo. Isso é uma das maiores virtudes de um comunicador. A generosidade, a autenticidade. Você faz isso de coração. Você se empolga junto com a gente. Você, sabe, isso mostra o real valor de um comunicador, né? Essa generosidade, essa maneira que você tem de empaticamente fazer com que as pessoas queiram te ouvir, queiram nos ouvir, porque muitas pessoas estão aqui não porque me conhecem, e sim porque sabem que se você chamou alguém para conversar, é porque alguma coisa boa vai sair dessa conversa. Então, eu espero estar à altura dessa plateia linda de pessoas queridas. Sim, Fagner, Jeová é incrível. Eu sou muito fã do Jeová. E eu acho que ele tem um jeito todo autêntico, mas ele nunca duvida da seriedade das pessoas que o escutam. A la Chaplin. Exatamente, Ingrid. Eu que estou feliz em estar com você. Não tenho dúvida que vai ser uma live incrível. E já vamos começar esse bate-papo. E eu sempre digo, eu sempre começo as lives, né? São lives de conteúdo. Eu gosto que as pessoas elas levem para casa conteúdo. Eu adoro quando as pessoas mandam mensagens super carinhosas dizendo que assistem às lives com um caderninho do lado, fazendo anotações. Então, isso é muito bacana. Eu não tenho dúvida que hoje também vai ser assim. Mas eu sempre começo as lives pedindo para que as pessoas elas contem um pouco da sua história, né? Porque eu acredito muito que histórias não só ensinam, como elas inspiram, né? E sem sombra de dúvida, você tem uma história linda na fonoaudiologia, tem uma história linda de vida também. Então, eu queria... É uma história longa, tá? Então, eu queria que você editasse um pouco dessa história maravilhosa sobre a sua trajetória, em que fontes você foi beber, né? Para ser essa pessoa tão maravilhosa no que você faz. Puxa, como é bom a gente ter uma história para contar e ter tantas pessoas importantes nessa história. Eu não posso deixar de começar contando para vocês que eu era extremamente tímida e que até os meus 16 anos de idade, bastava falar comigo e eu ficava vermelha, mas eu ficava vermelha e isso me gerava uma série de apelidos, inclusive nada simpáticos por conta disso. Quem me vê hoje falando, até mesmo em público, fala, nossa, não é possível, você nunca foi tímida. Eu vim para o Brasil com 4 anos de idade. Eu falava português, porque meus pais são brasileiros, filhos de alemães. Então tinha uma mistura no meu cérebro de alemão, de inglês e de português. E aí eu cheguei na escola para socializar,
E qual foi a decisão do meu cérebro? Só vou falar português. Então, tentavam falar comigo em inglês, em alemão, e eu só respondia português. Hoje eu me arrependo, né? Se eu soubesse disso lá com 4 anos de idade, eu teria mantido, pelo menos, o alemão com mais fluência. Mas a vida foi seguindo. Eu sempre fui uma aluna que gostava muito de estudar. Eu sempre fui... Falavam que eu era CDF, né? Eu não gosto muito dessa expressão. Prefiro dizer que eu era uma pessoa curiosa e que gostava de estudar. E eu estudava numa escola que era montessoriana, o que era revolucionário na época, né? Uma coisa assim, não eram tantas escolas montessorianas que existiam. E eu tenho certeza que os meus mestres montessorianos ajudaram a moldar um espírito muito de conhecimento sem fronteiras. Aí depois eu fui para um colégio que também tinha essa mesma perspectiva. Eu gostava de pintar, eu gostava de tocar piano. E por que eu estou contando tudo isso? Porque um dia eu soube que o Bill, fugiu o nome dele, não é o Bill Gates, é o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele fez uma vez um curso de caligrafia. E esse curso de caligrafia que o Steve Jobs fez, provavelmente foi a causa dos nossos computadores terem várias fontes. Porque antes do Steve Jobs instalar diferentes tipos de fonte inspirados na aula de caligrafia que ele fez, e que todos os amigos riam dessa aula, os computadores tinham fundo preto e as letras quadradinhas. E eu acredito muito nessa plasticidade do cérebro. Tudo que a gente vivencia, viaja. Eu estou vendo a Flávia Mergulhão, uma querida amiga de mergulho, de fotografia. Então, assim, quando eu mergulho e componho uma foto e volto para atender meu paciente que tem uma questão relacionada à comunicação, à postura, é impossível a gente não trazer essas conexões. Então, primeira grande lição, assim, que é muito clara na minha vida é: o cérebro é feito sim de associações, de conexões. Nós vivemos de associações. A nossa história e, consequentemente, a nossa comunicação depende dessas associações. E aí eu fiz uma faculdade lá na época era a Escola Paulista de Medicina, agora é a Unifesp. Fiz mestrado, doutorado. No meio do caminho encontrei doutora Mara Belal, que foi minha grande inspiração na área de voz. Doutora Brasília Maria Chiari, que eu sabia que eu nunca ia trabalhar com implante coclear, mas eu achava a conduta ética dela, a postura dela como profissional, aquela coisa equânime, inspiradora. Professora Zelita Guedes, com um coração enorme. Eu poderia citar cada um dos professores e a sua herança. Eu tive a grande oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer meu doutorado, fazer um doutorado sanduíche. E enquanto eu estudava distonia focal laríngea, com injeções de toxina botulínica de dia, à noite eu ia para o backstage da Broadway acompanhar Linda Carroll e Bill Haley para ver como fazer para as pessoas se apresentarem no melhor da sua performance. Então, sempre teve o meu lado artista, né? Tocar piano, cantar no coral. E tinha um lado cientista. Meu pai é cientista. Meu pai foi chefe da pós-graduação do Instituto de Pesquisas Espaciais por mais de 40 anos. Então, eu cresci entre o espírito artístico da minha mãe e o espírito científico do meu pai. Moral da história: tem neurônio conectado para tudo que é lado. E eu sempre gostei de fazer associações entre diferentes áreas. Então, a fonoaudiologia, que me trazia um monte de possibilidades para trabalhar com pessoas, não só com as dificuldades máximas de comunicação, que foi minha grande paixão, um laringectomizado, né? Poder devolver a voz, mesmo que seja esofágica, para alguém que perdeu aquilo que é a maior identidade do ser humano, né? A voz, só você tem essa voz linda, Jeová, que te identifica. Só eu tenho essa voz que quem me conhece sabe pelo meu alô ao telefone se eu estou feliz ou se eu estou triste. Então, a voz, a hora que a pessoa perde a voz, né? Então, o laringectomizado, as pessoas com câncer de laringe, foram minha grande primeira paixão dentro da fonoaudiologia. Mas, por outro lado, tinha o trabalho artístico. Eu sempre gostei de ajudar o ator a compor a voz do seu personagem, da sua personagem, cantores a resolverem ali pequenas questões que incomodavam a performance, ou que atrapalhavam o melhor da performance. E aí, quando um belo dia eu fui fazer uma aula obrigatória com a professora Liliane Desgualdo sobre processamento auditivo central, eu confesso que eu fui de mau humor.
Imagina, alguém que é do reino da voz ser obrigada a fazer uma aula de áudio. Sentei na última fileira da sala. E no final da aula eu já estava na primeira. E eu falei, meu Deus, muitos dos meus pacientes que têm dificuldades de comunicação, né, ou mesmo problemas de voz, eles têm essa característica do processamento auditivo central. E aí as conexões se fizeram e o processamento auditivo central virou uma outra grande paixão. Ou seja, aquilo que o cérebro faz com que você ouve é fundamental para determinar como você vai se comunicar. E como você vai entender o outro, porque a comunicação é sempre essa via de duas mãos. Então, eu tenho que falar, mas tem que ter alguém me ouvindo. E aí vem algumas premissas que eu acabei descobrindo sem querer na programação neurolinguística. Eu tive um paciente que é um grande nome dentro da programação neurolinguística. Ele é um cirurgião de cabeça e pescoço. E eu confesso que eu tinha um grande preconceito em relação à programação neurolinguística. Aí eu falei assim, nossa, o cara é cirurgião e deixou de ser cirurgião para dar treinamento de PNL. Ai, não deve ser boa coisa. E eu me surpreendi, eu sabia que ele era um excelente cirurgião. E mais ainda ao assistir o treinamento dele. E esse treinamento, que na verdade eu fui lá para ajudá-lo a melhorar a forma como ele impostava a voz e como ele usava a voz para chegar ao final de 3 dias com voz, esse treinamento mudou a minha vida. Ele sempre diz que mudou a voz dele. Eu digo que mudou a minha vida. Porque eu enxerguei na PNL uma grande ferramenta. Eu já era apaixonada pelo cérebro, fazia parte do grupo de estudos do cérebro com a falecida professora Jandira Mansur. Sempre fui chegada aí a uns neurônios. Mas a PNL, que para muitos é uma coisa meio mágica ou de autoajuda, para mim era neurociência pura. E conseguia ajudar a explicar algo que é muito difícil da gente aprender na escola, na faculdade de fonoaudiologia. O tal do medo de falar em público. O que fazer com ele? Porque eu ensinava meu paciente a falar, ele sabia falar bonito, bem articulado e tudo mais, aí chegava no palco, ai meu Deus, o frio na barriga. Então a neurociência entrou na minha veia com toda a paixão. E aí eu fiz a formação em coaching, fiz a formação em hipnose ericksoniana, fiz assim, o que você pode imaginar? Enneagrama, neurocoaching, com o pessoal da Felipe, com o David Rock. No meio do caminho surgiu a Fundação Getúlio Vargas me convidando para dar aula no MBA da FGV. E aí eu falei, meu Deus, agora eu tenho que usar tudo isso voltado para pessoas que estão fazendo um curso para se tornarem líderes. Né? Então, vamos fazer toda uma releitura do conhecimento e aquela coisa, né, gente? O cérebro trabalha por associações. Se você precisa entrar num novo universo, você começa a ouvir um monte de informações, vai juntando aqui e ali, vai aprendendo. E esse, o conhecimento ele é maravilhoso, ele é generoso. E o que é fantástico? A mesma coisa a mesma informação que você ouve, se eu ouvir, eu vou fazer conexões diferentes. Então, a semente do conhecimento que a gente planta em cada cérebro sempre vai brotar uma planta diferente. É sensacional saber que nós temos essa possibilidade, né, de fazer conexões, só que também tem alguns desafios. Exatamente pelo fato dessa semente que faz no meu cérebro uma conexão, faz uma conexão diferente no seu cérebro, acontece de eu achar que falei uma coisa e a pessoa entender outra. E aí surgem as dificuldades de comunicação que muitas vezes chegam a situações de guerra, né? As guerras, se a gente for olhar, sempre tem uma falha de comunicação ou de interpretação no fundo. Seja guerra, seja política, seja... não importa. A gente precisa ter... Ah, eu tô vendo aqui, olha, alunos da FGV aqui, que bacana. Nossa, Cris Bretas. Essas pessoas todas, né? Quando a gente bate o olho, a gente lembra, né? Cada pessoa que eu vejo o nome aqui, trago um engrama. O que é um engrama? É um conjunto de associações dos meus neurônios que tem a ver com as memórias associadas àquela pessoa. Por exemplo, Thaís Vaiano, que acabou de entrar, e graças a ela o Jeová soube falar no meu nome. Thaís Vaiano é um excelente exemplo de profissional
multiconectada. Nada que entra na rede do cérebro da Thaís vai sair sem algum processamento. Então, o que é fantástico a gente entender na comunicação? Primeiro, o que eu quero falar para você não necessariamente é o que você está ouvindo. Só que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Só que o que chega no outro é o que ele percebe. Então, eu preciso ter empatia. Ou seja, eu preciso perceber muito o outro para conseguir entender o que ele precisa ouvir naquele momento. Aquilo que a gente pode entregar para o outro, para fazer sentido para ele, tem que ter a roupagem do que ele quer ouvir naquele momento. Não é que eu tenho que dizer o que o outro quer ouvir, mas sim de uma maneira que o outro possa processar. E a gente o tempo todo enxerga essas pistas na linguagem corporal. Uma sobrancelha levantada, uma cara meio assim de o quê? Não entendi direito. Então, se eu falar centrada apenas no meu roteiro e não perceber o outro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma distância enorme entre o que eu quero dizer e o que o outro vai entender, né? Então, algo que para mim é essencial na comunicação e que permeou, acho que a minha vida toda, foi essa busca de entender os sinais que o outro traz. Isso não quer dizer que a gente saiba o que fazer com esses sinais, mas a gente sabe que se eu continuar falando do mesmo jeito, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, a PNL, né, a Programação Neurolinguística, trouxe muita organização nessas ideias. Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui são premissas que eu aprendi lá na Programação Neurolinguística. Então, Ingrid é aquela pessoa que veio com o cérebro cheio de línguas, gostava de música, tocava piano, pintava, só não era boa nos esportes, né? E aí eu descobri que eu podia mergulhar. Ah, pronto. Então, me realizei no mergulho. Pois é. Agora, se eu estiver falando muito, pode me cortar, hein, Jeová? Imagina! Mas o que essa história tem assim, que é comum a todos nós? É a busca de ser entendido. Todos nós queremos ser entendidos. E, se a gente for pensar, todo mundo quer ser feliz, né? Eu nunca ouvi dizer alguém que, eu não quero ser feliz, né? De um modo geral, nós queremos ser felizes. Pode parecer um clichê, mas para o nosso cérebro, esse é o grande norteador. Então, o tempo todo tem uma área no nosso cérebro, que é o sistema límbico, que vai estar ali. O que está acontecendo aqui, né? Eu corro algum risco, o cérebro vai me fazer fugir desse risco ou me defender. Eu estou tendo algum prazer, o meu cérebro vai me direcionar aquilo que me dá prazer, inclusive na comunicação. E é aí que chegamos num ponto que é crucial para você falar bem. É o gerenciamento dessas emoções, né? Eu tenho que gerenciar as minhas emoções e perceber a emoção do outro. Eu só vou conseguir ser assertivo, ou seja, falar aquilo que eu quero falar, mas do modo que o outro consiga processar, se eu conseguir perceber que emoção eu estou gerando no outro. E eu percebo isso por meio da linguagem, da expressão corporal do outro. E olha que interessante, eu percebo o outro por meio da linguagem corporal dele, mas ele também vai se conectar ou não a mim de acordo com o que o meu corpo fala. Então, se o meu corpo passa arrogância, nariz empinado, ou uma postura do tipo, eu sei mais do que você, eu já vou gerar uma barreira ali. Se, por outro lado, eu começo encolhida, olhando de baixo para cima, e eu acabo estimulando o outro a se achar superior a mim. Então, o que eu disser naquele contexto não vai ter a mesma importância para aquela pessoa. E o pior de tudo, eu posso até mudar a minha postura, mas esses primeiros segundos, eles ficam... A Danusa Leão tem uma frase que diz assim, a primeira impressão, né? Você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. E é isso mesmo, aquela primeira impressão, ela pode ser mudada, mas vai dar trabalho. Então, essa comunicação que a gente, antes mesmo de abrir a boca, já passou alguma informação, ela é muito rápida. E por que ela é muito rápida? Porque que
em 10 segundos, o teu cérebro já lê se você, assim, você quer me ouvir ou você não quer me ouvir. Porque a gente tem um monte de experiências anteriores. Então, se de alguma maneira, a maneira como eu falei ou me posicionei te faz lembrar alguém que é legal, você vai com a minha cara e você quer me ouvir. Se eu passo alguma informação que te faz lembrar uma experiência negativa ou alguém que você não gosta, você já gera uma aversão. Então, isso assim, pode ter uma grande falha, porque se é pela impressão que eu tenho só da fisionomia da pessoa, eu posso cometer um erro. Mas a grande maioria das vezes, o cérebro faz esse processamento pelo comportamento, pela maneira como você se expressa, pelas microexpressões faciais. A gente não percebe conscientemente, mas essa linguagem silenciosa que está ali na nossa expressão, ela tem um significado. Esse significado está muito além do conteúdo. E é ele que realmente traz o real significado da comunicação. Não é o que eu falo. É o como eu falo. Esse como eu falo tem corpo, tem voz e até tem o conteúdo. Mas com certeza, antes de abrir a boca, a primeira coisa que o cérebro percebe é como o corpo passou essa informação. Então, para a gente começar bem qualquer situação de comunicação, dá-lhe postura. Então, é uma postura que tem que ter um eixo, um ombro alinhado. E aí, eu contei para vocês que eu fiz lá o meu estágio na Broadway, né? Com a Linda Carroll, com o Bill Haley. Eu vou compartilhar com vocês uma postura que eu aprendi com eles para a gente colocar qualquer ator que vai entrar em cena na melhor postura possível, inclusive para produção vocal. Então, vou até me afastar um pouco, olha. Braços ao lado do corpo. Aí você vira as palmas das mãos para cima. Deixa eu ficar um pouco de lado aqui, ó. Tava assim, eu viro assim. Braços ao lado do corpo, palmas das mãos para cima. Cotovelos fletidos. Quando você flete o cotovelo, o seu ombro muda de posição. Mantenha o ombro assim e traga as mãos aqui para frente. Pronto, você está absolutamente alinhado. Fica bem na foto. Totalmente encaixado. E, segundo os estudos da Amy Cuddy, que tem um TED sensacional que vale a pena assistir sobre o poder da presença, se você se posiciona numa postura de poder ou numa postura onde você se sente bem, você não está por baixo, você também não está por cima, mas você está pleno. O que vai acontecer? Em 2 minutos que o teu corpo fica numa postura de excelência, você produz substâncias no seu cérebro, né? Hormônios e neurotransmissores que vão te dar a sensação de segurança, que vão avisar o teu sistema límbico lá dentro que você não está correndo perigo. Então, postura. E olha, não precisa ser essa postura que eu falei, não, né? Do braço ao lado do corpo, palmas das mãos para cima, cotovelos fletidos, uma mão sobre a outra. Se a gente for olhar, tem uma postura que é universal. Essa postura universal de vitória em qualquer país, quando alguém assim, vence, pode ver, Olimpíadas, futebol, qualquer lugar. Se você vence, qual é o movimento? O movimento de campeão é braços levantados. Se você ficar 2 minutos numa posição que te traz essa segurança, você muda a química no teu cérebro e você se sente poderoso. Então aqui a gente já tem uma dica super legal do que fazer antes de entrar numa situação de comunicação, que é desafiadora, porque comunicar, a gente se comunica o tempo todo. Qual a diferença da comunicação que eu faço ali com os meus amigos ou com pessoas com quem eu estou acostumada a falar, e aquela comunicação do momento que eu estou num palco, ou aquela comunicação no momento onde eu vou fazer a apresentação de um trabalho, uma entrevista de emprego? A única diferença é qual é o risco que essa comunicação me oferece. Eu ser aprovado ou não, eu conseguir ou não um emprego, eu ser aprovado ou não pelos meus pares, eu passar a impressão de que eu sou inteligente, que eu sei o que eu estou falando. Então, assim, se existe algum risco de eu não ser percebido como uma pessoa, de não ser aceita, ou de não ser percebido como uma pessoa que está fazendo bem o que deveria fazer, o meu cérebro lá, o sistema límbico,
vai levantar aquele sinal de alerta, perigo. E quais são as 3 maneiras que o cérebro sabe, lá o sistema límbico sabe reagir em relação ao perigo? Ataque, fuga ou congelamento. Quando eu ataco na comunicação, eu desato a falar e depois eu acabo até me arrependendo. Nossa, por que eu falei? Por que eu não fiquei quieta? Nossa, eu levantei, falei alto, eu não me controlei. O que é a fuga? Eu gostaria de falar algo, mas eu fico quieto. Não falo, e depois eu fico. Por que eu não falei? E também tem a situação do congelamento, que não é uma situação relacionada só à comunicação. A gente tem uma situação de congelamento em qualquer situação de perigo. É uma das possíveis formas de eu reagir ao perigo. Mas esse congelamento, quando a gente fala em comunicação, é o tal do branco. Quem já não teve branco em alguma situação, né? Então, o que causa o branco? A sensação iminente de perigo e você não saber exatamente o que fazer para sair e se proteger. Então, você simplesmente congela. É o tal do branco. Agora, o que é que a gente faz, Jeová, quando surge esse branco? É a grande pergunta, né? Como é que eu transformo o branco em colorido? Exato. E teve essa pergunta, tá, Ingrid? Teve essa pergunta. Se o branco aparecer, como é que eu reajo? Como é que eu ajo? Ótimo. Então, vamos lá. Se esse branco é uma das reações do sistema límbico que está o tempo todo tentando nos defender, e ele surge porque eu não sei responder ou surgiu uma situação onde eu me senti ameaçada, primeira coisa, se eu não quiser ter branco, eu preciso me preparar. Né? Mas isso é uma conversa para depois. Vamos pensar a partir do momento que eu já estou tendo um branco. Eu preciso chamar o meu córtex pré-frontal para tomar conta da situação. Então, na verdade, o que os gregos diziam era a mais pura verdade. Conhece-te a ti mesmo. Você deve conhecer o que você sente antes de uma situação onde, ai meu Deus. Quando você começa a sentir isso, que para algumas pessoas é com frio na barriga, para outras pessoas é com a respiração, com batimento, parece que o coração começa a bater no pescoço. Cada um sabe pelo menos 1, 2 ou 3 sinais relacionados a essa sensação de ai meu Deus. Então, quando eu começo a perceber, em vez de deixar o sistema límbico tomar conta, e aí, quando ele toma conta, a gente não consegue acessar o nosso programador aqui. O que eu preciso fazer? Dar um comando, qualquer comando, porque se eu dou um comando, o córtex pré-frontal mantém o domínio da situação, ou pelo menos consegue dar um tempo para essa situação ser resolvida aí com os recursos que você tem. Então, o que a gente pode fazer que está ao alcance de qualquer pessoa? Mudar a frequência respiratória. Percebeu que está ficando difícil a situação antes do branco? Muda a sua frequência respiratória conscientemente. Este comando é o suficiente para manter o seu córtex pré-frontal ativo e você continuar ali buscando os seus recursos. Uma outra possibilidade muito boa para se sair dessa situação é você começar a enumerar em tópicos o que você vai dizer. Olha, então, você pode recapitular. Enfim, se você organizar em tópicos, você está ativando o seu córtex pré-frontal e você vai evitar essa situação de branco. E uma outra possibilidade maravilhosa é nomear a emoção que você está sentindo. Seja internamente ou mesmo falando, puxa, eu até estou um pouco confusa em relação a essa situação. Nossa, excelente pergunta. Inclusive, eu vou abrir essa pergunta aqui para quem quiser me dar alguma sugestão de resposta. Simplesmente faça alguma coisa conscientemente. Não deixa o teu sistema límbico tomar conta. Ele começou a dar sinais, respira. E eu sei que tem várias pessoas aqui que trabalham com programação neurolinguística, que eu já vi aqui, a Cris Bretas, e tem pessoas que sabem muito poder de mudar a frequência respiratória nesse nosso estado interno. Então, fica a dica. Parece que deu um branco, ou está chegando o branco, muda a frequência respiratória. Agora, o que eu faço para não ter o branco? Eu tenho que me sentir confortável, porque o branco só vai aparecer como resposta ao medo. O medo do quê?
de não estar preparado, o medo de não lembrar. Então, se o preparo prévio, ele te ajuda a evitar essa situação que o sistema límbico encara como perigo. Então, se eu tenho um preparo, se eu tenho ali uma sequência de anotações, eu sei como eu vou começar, eu sei como vou terminar. Você não precisa decorar nada, mas saiba qual é a sua primeira frase. Porque justamente na hora da primeira frase é quando você está ali embriagado de adrenalina, onde você está sentindo todos aqueles efeitos que são normais. Aliás, isso é importante saber. Não é só você que tem frio na barriga, ou que sente o coração batendo, ou que percebe que a mão está gelada. Isso é normal. É reação do seu organismo à presença da adrenalina. A Cristiane Pereira, acho que é Cristiane, está perguntando da tremedeira. A tremedeira é um dos possíveis sinais e sintomas do nosso sistema autônomo quando entra essa situação de adrenalina. Só que, gente, a adrenalina ela não é do mal. A adrenalina é do bem. A adrenalina vai fazer você ficar mais forte, vai fazer você ter reflexos mais rápidos, vai fazer com que, se você precisar correr, você tenha muito mais velocidade do que teria normalmente. Tá, mas eu não preciso de nada disso para falar. É verdade, eu não preciso de nada disso para falar. Mas eu preciso estar com os meus reflexos bem ali espertos. A adrenalina, ela é do bem. Qual é o problema? O nosso cérebro, ele não consegue prestar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. Justamente pelo córtex pré-frontal ser limitado em tamanho, ele consegue prestar atenção conscientemente num número limitado de informações. Se forem informações importantes, no máximo 3. Né? Agora, pensa bem, você tem que pensar no que você vai falar, em como você vai falar, e se você dividir essa atenção com ai meu Deus, estou sentindo frio na barriga, ai meu Deus, a minha mão está tremendo, pronto, já não tem mais espaço para gerenciar essa informação. Se a gente vai comparar o córtex pré-frontal à memória RAM de um computador, pronto, você já encheu a memória, não cabe mais nada. E se for processar, vai ser lento. Então, o que eu faço quando eu sinto sinais e sintomas da adrenalina? Yes, estou pronto. É uma mudança de chave. Essa única mudança de chave faz com que o teu sistema límbico não sinta mais que todas essas sensações sejam uma ameaça, e sim um sinal. Estou pronto. Né? Tem muitos atores que dizem isso. Enquanto eu não sinto frio na barriga, eu não entro em cena. Né? Tem aquele nadador famoso que se bate todo antes de entrar na piscina, porque ele precisa dessa adrenalina. Tem o Tony Robbins, que é um palestrante famoso, que fica pulando antes de entrar no palco para ter adrenalina. Então, gente, a adrenalina não é do mal. A gente só precisa saber revertê-la ao nosso favor. Começou a sentir os sinais da adrenalina? Que para cada um é de um jeito, né? Entre 42 possíveis sinais e sintomas, você tem ali para uns a percepção do frio na barriga, para outros a tremedeira, para outros a mão gelada, para outros a perna some. Qual que é o teu sinal? A gente precisa saber qual é esse sinal. E na hora que você sentir, respira. Tô pronto. Lembra da postura da Amy Cuddy? Postura de poder. Muito bem. Então, vamos em frente. Se você dominar o seu estado interno, você já dominou mais da metade da técnica de apresentação em público. Porque certamente você não vai falar sobre um tema que você não domina. Né? Então, se você se preparar, ter o estado interno de excelência é assim, a melhor dica que eu posso dar para você ter sucesso na sua apresentação. Estou falando muito, Jeová. Maravilha, Ingrid. Uma aula você nos deu. Até parece que você já tinha visto todas as perguntas que mandaram. Tá? Mas, Ingrid, o que acontece com a gente? Nós somos bebezinhos, nós rimos, nós choramos a hora que nós queremos, fazemos lá uma série de balbucios e, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo esse medo de se colocar em público. A minha pergunta é, você acha que as experiências negativas no que diz respeito à comunicação, que a gente vivenciou na infância, na adolescência e até mesmo na juventude, elas contribuem para esse medo, né, que se instala na hora de falar
para um grande grupo? Com certeza, porque como você mesmo falou, ninguém nasce com vergonha de chorar. Nenhuma criança pequena tem medo de sair falando gugu dadá. Mas em algum momento, e geralmente esse momento está associado a experiências com a escola, ou com amigos, ou mesmo dentro de uma família, que a família sempre vai fazer o melhor com os recursos que ela tem. Porém, às vezes não é o ideal para aquela criança, né? Agora vamos pensar na escola. Joãozinho foi lá, está aprendendo a ler e todo mundo vai ler um parágrafo. Aí o Joãozinho lê o parágrafo e erra uma palavra e todos os amigos dão risada. O Joãozinho tira de letra. Só que quando o Pedrinho erra, ele não tira de letra. Ele não acha engraçado, ele não ri com os amigos, ele se sente envergonhado. Então, a mesma experiência que para uma criança pode ser tranquila, para outra criança pode gerar uma emoção muito forte naquele momento. E as memórias associadas a emoções fortes são aquelas que a gente nunca esquece. Então, se eu me sinto muito envergonhada ou se eu fico com medo, o que vai acontecer na próxima vez que a professora disser vamos começar a fazer leitura oral? Essa criança já vai dizer, não quero, ou vai ser a última. Antes mesmo de começar, ela já vai... O sistema límbico dela começa a fazer com que ela reviva aquela emoção negativa, que alguns podem até chamar de trauma, exatamente, Isis. Porque essa emoção, né, reviver essa emoção é um jeito do sistema límbico dizer perigo, cuidado, não faça isso de novo. Né? Então, você sabe que vai entrar numa roubada, digamos assim, o sistema límbico avisa. O problema é que o jeito que ele usa para o resto da vida é te lembrar daquela emoção que você viveu quando você não tinha recursos, quando você não sabia o que você sabia. Vamos pensar no medo da barata. Geralmente, o medo de um inseto, a criança pequenininha não tem. Se entrar uma barata no berço, o bebê vai pegar pelas anteninhas e vai fazer, se duvidar, vai experimentar e vai dizer crocante, né? Agora, a partir do momento que ele vê um adulto importante para ele, tendo um ataque histérico diante de uma barata, a barata passa a ser algo de risco. E toda vez que ele encontrar barata, ele vai ter a mesma memória sendo ativada. Isso acontece com a comunicação também. Agora, existem fatos e existem significados. O fato é o fato, a gente não pode mudar. Mas o significado que a gente dá ao fato pode ser mudado. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto muito, que é do elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa. Então, se eu peço para você pensar num elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa, mesmo que você nunca tenha visto um, o seu cérebro já vai lá. Pega o elefante, pinta de amarelo, põe bolinhas cor-de-rosa e eu tenho certeza que cada um que está nos ouvindo imaginou um elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa. Só que é um diferente do outro, porque tem a ver com as suas memórias, né? Então, a gente fica com essa memória, mas a gente pode mudar. Como? Aí a programação neurolinguística tem recursos interessantes. A neurociência explica isso de que maneira? Eu tenho uma memória, eu nunca vou apagar uma memória, a menos que eu tenha uma demência, eu espero que ninguém tenha. Mas eu posso modificar o registro que eu tenho dessa memória. Que é quando a gente pensa e fala assim, bom, mas no fundo foi bom. Foi bom, porque se eu tivesse casado com ele, hoje eu estaria infeliz lá, né? Morando naquela casinha, hoje estou muito melhor. E é isso mesmo. Então, se eu consigo voltar atrás e ressignifico, vendo o que tem de positivo numa história, eu já mudo a maneira como o meu cérebro lida com essa memória. E tem um outro elemento. Eu posso associar, pegar aquele elefante amarelo de bolinhas cor-de-rosa, colocar uma saia de bailarina, uma flor no cabelo e botar ele dançando. Aí você pode escolher o ritmo. E forró. Nunca mais, bota ele dançando forró então, nunca mais aquele elefante vai ser o anterior. Ele passa a ter essas novas características. Então, você sabe de uma situação que foi crítica na sua comunicação, volta lá. Como você faria se hoje você fosse o diretor do filme e fosse filmar aquela cena para o final ser feliz? Só de você pensar e organizar essa possibilidade, você já tira o peso do engrama negativo.
E aí tem estratégias para a gente fazer isso com bastante eficiência. É maravilhoso. Maravilhoso, Ingrid. O Ivan Alexandre, ele mandou um combo de perguntas, né? Opa! Você já respondeu várias das perguntas dele, tá? Mas ele faz uma pergunta que é: qual o papel da escuta consciente na comunicação? Excelente. Nós até já comentamos, logo que eu comecei a falar, eu falei da importância da gente prestar atenção no outro. Os bons líderes, eles são bons comunicadores. Agora, dentro do pacote bom comunicador, eu tenho que ser um bom comunicador, bom falante, mas eu tenho que ser muito mais um bom ouvinte. Então, é melhor... A doutora Mara Belal tem uma pesquisa maravilhosa feita com executivos. E aí, o que ela encontrou, entre várias outras coisas? Os melhores comunicadores, os melhores líderes, eles têm uma excelente habilidade de fala, mas eles têm pontuação maior nas habilidades de escuta. E aí, se a gente for pensar em escuta consciente, a escuta consciente vai muito além do que eu ouço. É o que eu ouço, o que eu percebo na comunicação integral, que é a postura da pessoa, a expressão facial, as microexpressões faciais e cada detalhe. Então, se eu presto atenção realmente no outro, eu consigo perceber a emoção que ele está sentindo. A PNL chama isso de rapport, a neurociência chama isso de empatia, e o que importa é que isso gera uma conexão. A escuta consciente, ela é a base da conexão que você forma com o seu ouvinte. E se não houver essa conexão, a comunicação não é eficiente. Então, Perfeito, hein? A escuta consciente ela é essencial para que eu monitore a minha maneira de me comunicar. E esse monitoramento não é só como eu estou falando, é como a minha comunicação é percebida pelo outro e faz com que o outro reaja. E aí esses sinais me retroalimentam e eu mudo a minha comunicação de acordo com aquilo que eu percebo e assim sucessivamente. É uma troca. Excelente. Ingrid, tem outra pergunta, essa eu acho bem interessante. É de uma pessoa que ela disse que tem uma gagueira leve, né? Mas quando ela vai falar em público, essa gagueira, ela se acentua. Que dicas você daria para essa pessoa? E eu já vou emendar com uma outra questão. Que outra pessoa faz. Quando vou falar em público, uso muitos entre as frases. Pausas plenas. Preenchidas, né? Como posso me livrar desses... Ótimo, são duas perguntas muito importantes. Em relação à gagueira, à fluência da fala, existem fonoaudiólogos especializados na fluência que podem ajudar o nosso amigo, mas tem uma dica que é muito interessante para situações bem pontuais e que pode ser treinada para uma situação onde você percebe que está tenso e você pensa assim, nossa, já vou falar e eu já antecipo essa gagueira, né? Eu já pego e aciono todos os engramas relacionados à gagueira. Faz diferente. Então, a gente sabe que o gago, se ele cantar, ele não gagueja. Numa situação específica, não dá para fazer isso para falar 24 horas por dia, mas para uma apresentação, muda um pouco o tom da tua voz. Se você fala com um tom um pouco diferente, como, por exemplo, eu estou fazendo agora, você vai ativar circuitos no seu hemisfério direito, que é como se você estivesse cantando. Não é a tua voz natural, mas é muito próxima à tua voz natural. E o que vai acontecer? Você pode ter a mesma fluência que você tem quando está cantando. Como eu disse, isso não é uma solução 24 horas por dia, mas para uma apresentação pode funcionar muito bem. E um fonoaudiólogo certamente pode te dar dicas muito mais precisas para te ajudar nessa situação. Pensando agora naquelas pausas preenchidas ou pausas plenas, o que acontece? Naquela ânsia da gente não perder a conexão com o outro, a impressão que dá é que se eu fizer uma pausa, o outro foge. Não, o outro não vai fugir. Muito ao contrário. A pausa conecta. A gente tem um exemplo maravilhoso dessas pausas que conectam, que é o Obama. Você pode assistir coloca no YouTube lá.
Procura o Obama. Qualquer apresentação do Obama, você vai ver que ele tem ênfase. E o que é importante, sempre tem uma pausa antes, que é uma pausa expressiva, uma pausa estratégica. Eu acabei de fazer uma pausa. Isso gera aquela expectativa. E tem um detalhe interessante. O cérebro processa mais ou menos 140 palavras por minuto. Se eu falar mais rápido, porque olha, o tempo está acabando, então eu quero falar mais rápido, porque se eu falar mais rápido, o seu cérebro vai continuar processando o mesmo número de palavras e você vai perder mais informação do que eu digo. Então, quando eu falo, as pausas, elas fazem parte do que o cérebro precisa para processar, do que a gente chama de resolução temporal. Então, olha que interessante. Para que o outro te entenda, você tem que falar, mas você também precisa dar pausas. E você também precisa modular a sua voz. Porque se você fala no mesmo tom, então eu estou falando, por exemplo, agora, e eu não vou modular muito a minha voz, eu vou ficar só um pouquinho assim, porque senão você vai embora. Se eu falo desse jeito e você fica com sono, é porque só o hemisfério esquerdo está processando a comunicação aqui, as palavras. A conexão com o hemisfério direito tem a ver com o processamento da melodia da palavra. Então, eu mantenho os dois lados do cérebro ativos e esse processamento do grave e agudo, do forte e fraco, do curto e longo, que o lado direito do cérebro faz, ele passa para o lado esquerdo na área de Wernicke, que é a área que vai dar o verdadeiro significado daquilo que eu entendi, e essa área que vai fazer com que eu realmente compreenda a informação. Então, às vezes, a pessoa que fala num tom mais monótono, ela tem uma dificuldade nesse processamento da informação. E pode ver, se ela for desafinada, pode ter certeza que tem alguma coisa de processamento auditivo aí. Aí você fala, poxa, para melhorar a fala, tem que melhorar a audição? Tá aí o grande elo entre fala e audição, o tal do processamento auditivo, e que é treinável. Perfeito, Ingrid. Mais duas questões. Meu sotaque sobremarcado, ele pode prejudicar a minha comunicação? E em termos de voz, o que você considera que faz uma voz transmitir confiança e credibilidade, Ivan Alexandre? Ótimas perguntas. Agora as perguntas do Ivan Alexandre são maravilhosas. Muito bom, Ivan. Seguinte, primeira questão de sotaque. Tudo depende, né? Depende do contexto, depende. Porque o sotaque de francês no Brasil pode ter um charme, né? Mas se bota um sotaque de francês sei lá, no Líbano, pode não ter esse mesmo charme, sim ser visto de uma forma pejorativa. Então, assim, o sotaque, a percepção que eu tenho do sotaque tem uma característica cultural que deve ser considerada. De um modo geral, o sotaque, ele distrai, né? De alguma maneira, ele tem duas possibilidades. Ele pode distrair a atenção do ouvinte quando ele é muito forte, e aí você fica tentando adivinhar de onde é, ou começa a imitar a maneira como a pessoa fala, ou acha engraçado. Então, esse nível de sotaque pode não ser interessante porque divide a atenção entre perceber o sotaque e o comunicado. Agora, um sotaque mais sutil, ele tem um poder hipnótico. Você acaba se embalando no que a pessoa fala, o teu hemisfério direito encara o sotaque como praticamente uma música. Então, a hora que a gente faz, a hora que a gente ouve alguém falando com sotaque, e esse sotaque é um sotaque que tem uma ascendência cultural positiva, isso pode me trazer, inclusive, uma atenção maior sobre o interlocutor. Então, se a pergunta é, meu sotaque é muito intenso e isso atrapalha? A resposta é, depende. Depende de onde você está, de onde você vem e com quem você está falando. Mas, nada que é excessivo é interessante porque acaba distraindo, dividindo a atenção. Lembra, o córtex pré-frontal tem uma limitação de divisão de atenção. E, na verdade, o cérebro não divide a atenção. Ele alterna a atenção. Então, eu fico alternando entre sotaque e percepção do conteúdo, eu perco uma quantidade maior de informações. Porque a gente não deve se iludir. A gente sempre perde alguma coisa enquanto ouve. Por mais atenção que a Cláudia, por exemplo, esteja agora, Cláudia Busch vai estar aqui nos ouvindo. Tenho certeza que ela está prestando atenção.
Mas, enquanto eu presto atenção, eu faço associações. Enquanto eu estou fazendo associação, naquele momento, meu cérebro foi para um outro lugar e depois voltou, né? Eu ativei conexões, eu dei aquela viajada dentro da associação que eu fiz e eu voltei para o conteúdo. Então, seguramente, eu não ouvi da mesma maneira que você, eu não retive a informação da mesma maneira, porque depende de que conexões eu faço. E essas conexões, elas podem ou não virar memória. E o que vai fazer essa conexão virar memória? Primeiro, ela é relevante? Te interessa? Segundo, olha, nem é interessante, mas ela falou tantas vezes no engrama que eu engramei a palavra engrama, né? Então, pode ser por repetição. E terceiro, emoção associada, que é aquilo que a gente falou antes em relação... A emoção pode ser negativa, mas pode ser positiva. Então, eu sinto aqui, eu conversando com vocês, para eu ficar... Eu não sinto o tempo passar, não sei. Quando eu olhei o relógio, eu falei assim, ai, daqui a pouco vai acabar. Porque é gostoso bater papo, né? É gostoso trocar ideias, é gostoso estar com um público tão interativo aqui. É gostoso falar com você, Jeová. Apesar de eu estar falando muito mais que você, né? Imagina, meu amor, a live é sua. A live é sua. As pessoas estão fazendo comentários maravilhosos a seu respeito. Tatá, minha professora Tatá Thaís Vaiano, né, de como pronunciar o nome Guilof, está na sala e disse que essa live ela deveria ficar para a eternidade. Tá? Ai, ela que linda. A Thaís é suspeita. A Thaís é suspeita. Eu sou muito fã. Eu tenho a carteirinha de fã número 1 da Thaís. Vocês não sabem, mas eu fundei o fã-clube. Então, eu já sou o 2, tá? Ingrid, nosso tempo, tá, a gente está caminhando para o final, tá? E eu sempre gosto de finalizar com uma coisa muito legal, que é felicidade. Né? Eu acabei a live da Mara, a gente falando sobre o Quarteto da Felicidade. E a minha pergunta para você é, quem se comunica melhor é mais feliz? Com certeza absoluta. Porque se eu me comunico melhor, eu consigo fazer com que o outro me entenda. E eu consigo entender melhor o outro. E como a gente até conversou no começo da live, quando não existe essa compreensão, a gente pode chegar até a guerras, separações, brigas. Então, sim, quem se comunica melhor é mais feliz e faz os outros mais felizes. Perfeito, Ingrid. A Mara está na sala. Beijo, Mara. Nossa, que honra, Mara. Mara, todos nós que somos, de alguma maneira, fonoaudiólogos, comunicadores, professores, enfim, se nós transitamos pelo reino da voz ou pelo reino da fonoaudiologia, nós precisamos honrar a existência de Mara Belal, porque ela é uma comunicadora como nenhuma outra. Ela sabe falar, tocar e inspirar. Você saber falar, tocar o outro e inspirar é porque você realmente sabe se comunicar. E ela é nossa grande mestra inspiradora. Exatamente, nossa grande mestra. A Mara não nasceu, né? A Mara estreou. Né? Eu acho que o primeiro choro da Mara já foi assim uma coisa apoteótica, né? Ela realmente nos inspira. Ingrid, a gente está finalizando, nosso tempo está acabando. Eu quero mais uma vez agradecer a você, a sua generosidade, a essa aula. Você nos deu uma aula de como nos comunicarmos de uma forma assertiva, mas sem perder a generosidade, né? Porque generosidade transpira em você e a gente consegue ver muito, sentir isso, tá? Então, muito obrigado pelo seu carinho, pelo aceite do convite e passar esse finalzinho de noite conosco, nos entregando um produto de tanta qualidade. Eu estou muito feliz, eu vou dormir hoje muito feliz, né? E com tantos colegas queridos aqui que nos inspiram e que são inspirados por você. Tá bom? Muito obrigado. Jeová, muito obrigada. Muito obrigada pelo que você tem feito, trazendo pessoas tão incríveis para transformar nossos fins de noite ou nossos meios de tarde em algo que realmente faz a diferença. A nossa quarentena não seria a mesma sem as suas lives. Oh, meu amor, obrigado. Eu faço com tanto carinho, né? Eu sempre digo que eu faço para as pessoas, por as pessoas,
né? E com as pessoas. Eu acho que essas lives, elas têm feito muito bem, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de andar, de ir para a rua, bater perna. Como a gente não pode, então as lives, elas me seguram nessa cadeira, né? E me faz pensar e trazer as pessoas que realmente me inspiram, que fazem a diferença na minha vida, e você é uma delas, como tantas outras que estão nessa sala. Muito obrigada, e muito obrigada. Eu estou vendo aqui o nome das pessoas passando, eu estou assim, muito emocionada por ter aqui essa oportunidade de estar com vocês. Um beijo enorme, muito obrigada. E vamos fazer da comunicação algo que aproxima, porque realmente, nesses tempos de confinamento, é a comunicação e é a nossa voz que nos aproxima, que nos faz, em vez de isolamento social, ser só um distanciamento social. Exatamente, Ingrid. Obrigado, minha linda. Um beijo grande. Beijo, minha professora Thaís. Beijo, Mara, Neuza. Beijos, beijo, Tatoca. Beijo, Suzana Bueno, Cláudia Mara, Carlos Lem, meu querido Tiago, meu sexta-feira, Ingrid, sexta-feira, às 15 horas, Fabiana Zambon, falando sobre a voz do professor. Imperdível. Fabiana Zambon é excelência pura e ela vai trazer aí informações que merecem ser ouvidas. Amei essa live. Só tem pipoco do trovão, que é como a gente chama no Nordeste, as pessoas que fazem a diferença. Beijo, verdade. Ingrid. Boa noite, Jeová. Muito obrigada, meu amor. Sinta-se abraçada. Um abraço nordestino. Beijo, meu amor. Obrigada. Um cheiro. Cheiro! Cheiro para todos! Neuza Salles, Neuza também. Ai, delícia. Ai, beijo, amores. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigada. Obrigado.